sequência para esse novo painel do nosso Google Sala de Aula, tá? Porque o outro lá estava aquele problema, né, de sincronização, o pessoal estava conseguindo entrar. Então, eu criei um dentro das minhas estruturas que eu tenho da meu mesmo. E aí fica mais fácil, fica aberto para que vocês possam, até porque ia lá, foi aberto o chamado, então para a gente não ficar muito, não demorar a estrutura, a gente tentou facilitar isso para todo mundo aí, tá? É, no último questionário que a gente colocou lá, eu percebi que vocês responderam lá que tinha 10 pessoas, né, tinha lá 34 alunos ativos, tem que até depois confirmar quem não responder lá no questionário, para mim saber quem tem computador e quem não tem computador, porque eu estou preocupado com isso em relação ao pessoal que não tem um computador, né? Para ver o que eu posso fazer aí para ajudar vocês. Passei a manhã toda até montando algumas ferramentas aqui para fora a Senai, né? Para tentar ajudar vocês aí a quem está sem máquina, né? Poder conseguir fazer as tarefas, tá? Nesse primeiro momento até mais tranquilo, né? Mas no segundo momento, quando a gente começar a passar para a parte de levantamento de servidores Windows, depois Linux, eu acho que aí isso já fica mais pesado. É aquela que eu coloquei no Zap lá, tá? Então, quem não fez, responde para mim lá, que é para mim ter uma noção de como é que eu posso fazer, ou tentar conversar, pelo menos pela quantidade, para ver se eu consigo fechar um laboratório aí para gente, tá? Para tentar facilitar esse lado de vocês. Essa aqui, tá, pessoal? Ficou lá, eu tô transferindo para cá, tá? As nossas coisas. Então, aqui, ó, eu já coloquei aqui o Packet Trace, que eu quero que até na próxima aula, ou no finzinho da aula, eu já ensino vocês aí a implantar, tá? Que praticamente é essa uma das minhas grandes preocupações, quando eu começar a pegar as práticas, que a gente vai falar de prática de rede, então a gente tem que falar sobre roteamento, a gente está falando de IP, então a gente tem que entender o que é o IP, daqui a pouco a gente vai ter que ver cálculo de IP, então a gente precisa. Meu computador entrou em um curto e eu vou ter que comprar um no break para poder ligar outro aqui. Tá, entendi. Mas eu tentei ver uma situação, tá? O Packet Tracer, tá? Só para vocês terem noção, eu coloquei aqui a versão para Mac, para a versão para Ubuntu, a versão para Windows e tem essa versão para mobile aqui, tá? Só que essa versão para mobile ela já está meio em desuso. Assim, desuso, dá para fazer os laboratórios. O problema é que às vezes o Android bloqueia. Não, o Packet Tracer ele é bem leve, tá? Ele é bem leve. Quem não tem computador, depois eu quero que vocês tentem pegar essa versão mobile aqui, ó, e tentem implantar no celular de vocês, porque, tipo assim, como ele é uma versão que já tá em desuso, nem pega em todos os celulares, mas para que eu vou ensinar, ele funciona, entendeu? Só para ver se está funcionando nesse iPhone de vocês aí, tá? Eu tô até tentando ver se eu com outras soluções aí, para que a gente possa funcionar. Mas aqui eu deixei, como eu disse para vocês, a versão para Mac, a versão para Ubuntu e a versão para Windows, tá? É isso que é a minha preocupação, entendeu? Porque como ele já é uma versão mais antiga, ele não vai pegar em alguns celulares mais novos. Aí a gente tem que pensar numa outra solução que a gente possa ajudar vocês aí. E aí eu coloquei aqui os fundamentos de rede, tá? Que eu estou trazendo da outra sala para cá, o que a gente tem estudado. Eu só vou colocar aqui depois os vídeos, tá? Para vocês das aulas que já foram ministradas lá embaixo, lá já vinculando. Introdução à rede, né? Então, cada um desse aqui, ó, tem uma. Olá. Olá, tem um. Boa tarde, desculpa. E aí eu coloquei para vocês, como eu disse para vocês aqui, é, os materiais. Eu tenho anexado os materiais aqui, ó. Tem um PDF de arquitetura de rede. Aqui tem um outro material de introdução. O que é um switch, daqui a pouco a gente vai falar o que é um roteador, a gente vai falar, e depois a gente vai entrar em. Não se preocupe com isso aqui, tá? Porque hoje de manhã eu coloquei isso aqui e já me mandaram uma mensagem. Eu só estou organizando, tá? Ainda não tem nada, não. Eu só estou organizando isso aqui para ficar tudo bonitinho aqui. Eu estou transferindo de uma sala para outra, tá? E as práticas, que são as práticas que a gente vai fazer
que eu já quero ver se eu já começo aí na quarta-feira ou quinta-feira. A gente quarta-feira já começa e quinta-feira a gente já começa a mexer nessas estruturas aqui, tá? É, Sim. e eu vou colocando aqui os materiais, eu vou avisando vocês, tá? Hoje eu termino de levantar parte das aulas em vídeo. Eu já dei download da outra plataforma, vou levantar nessa plataforma. Lembrando que aqui só está os fundamentos, tá? Ainda vou colocar parte de rede Windows, a parte de rede Linux e depois a parte de rede híbrida aqui devagarzinho. E aí vamos construindo aqui para ficar um negócio bonitinho, tá? Optei em deixar aqui no Google Sala de Aula para facilidade de vocês poderem puxar nos celulares. O Google Sala de Aula tem aplicativo, quem tem iOS, quem tem Android, pode puxar o Google Sala de Aula, entrar. Como agora está na minha estrutura, ela não depende do e-mail do Senai, tá? Vocês podem entrar com qualquer Gmail de vocês aí, ficou mais livre para isso, tá? Até o suporte responder lá, eu não sei qual é o time da SLA dos caras lá, mas já abriu um chamado há um bom tempo e aí não dá para ficar esperando. Então, automaticamente eu já estou trazendo para cá tudo, tá? Então a gente vai. Estava aberto. Vamos dar. Sem parar aqui. Qualquer coisa, se vocês não tiverem conseguindo um acesso, me avisem, tá, pessoal? Eu estou aí, eu dou suporte para vocês que necessário. As dificuldades. E aí, quem não tem, por favor, responda aquele cast que está lá para mim ter uma visão de quantas pessoas não têm equipamento, tá? Para mim poder ver o que a gente pode fazer para que quando entrar na hora das práticas, o que a gente pode desenvolver para ajudar vocês aí, quem não tem equipamento, tá? Porque agora com o Patch Tracer é mais tranquilo. Mas quando a gente começar a levantar servidores, aí o negócio vai começar a ficar mais puxado em nível de equipamento. Então vamos dar continuidade, né? A gente estava conversando sobre a questão dos protocolos. Tudo bem até aqui? Antes posso continuar, se está tudo certo, alguma dúvida? Beleza. Então, só para deixar claro que vamos. Então, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre essa questão dos protocolos, né? A gente vai começar a entrar dentro da família praticamente dos modelos, né? Para a gente poder entender como funciona essa comunicação de equipamentos. Né? E a gente já andou falando sobre essa questão, né? Sobre a questão do que é o protocolo, qual é a função desse protocolo em si, tá? E cada protocolo, pessoal, ele vai ter ali as suas regras a ser trabalhadas, tá? E é isso que é muito interessante, né, que eu até digo muitas vezes, eu sou muito da área acadêmica, tá? Apesar de também ser professor, também tenho a minha empresa, sou consultor de algumas empresas, né, sou do TJ, mas como acadêmico, assim, eu fico assim, o cara que desenvolveu isso, cara, eu acho assim que o cara devia ganhar um prêmio Nobel, porque é impressionante quando tu começa a estudar a questão do modelo e você vê como funciona isso, né? Como isso funciona. Só que aí muitas vezes isso aí acontece com a gente que quando a gente vai para a computação, né? A gente pensa muito na prática, tá? A gente pensa muito na prática e aí a gente esquece lá daquelas linhas teóricas dos acontecimentos, né? Por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade aí, eu falo isso como professor às vezes de mestrado, a gente vê isso aí o aluno quando ele está vindo para fazer um mestrado e fazendo um doutorado, essa dificuldade porque ele é muito técnico. Ele às vezes não parou para fazer o entendimento, como é que esse pacote ele sai daqui, como é que esse pacote ele quebra, como é que esse pacote ele viaja, né? Como é que o cara pensou para isso funcionar, né? Então, o protocolo em si, ele tem vários protocolos para cada tipo de funcionamento. Aqui mesmo, como a gente está conversando aqui, dentro dessa estrutura, que a gente está falando do Google Meet, está funcionando ali. A gente está dentro de uma camada HTTPS, que é um protocolo HTTPS. Se você olhar, não sei se você está no seu computador, né, mas você olha lá em cima, tem um HTTPS // Meet, né? O que é que está acontecendo? A nossa conversa aqui que está vindo da minha ponta, com a ponta de vocês nesse lado, ela está sendo criptografada, né? Ela não é uma conversa aqui com uma facilidade deixa eu só adicionar uma pessoa aqui, de roubar os dados assim. Esse pacote ele é criptografado, né? Então,
Isso, tá? A gente está inundado de protocolos funcionando ao mesmo tempo, a gente está inundado de recursos, né? Inundados de regras, só que isso é muito rápido e muito funcional. Né? Então eu tenho ali camadas que são camadas de protocolo muito altos, tá? São as camadas mais altas, e as camadas também são camadas inferiores. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí, eu vou mostrar para vocês a lista de protocolos que vocês têm. Praticamente a gente tem aí uma lista aí, se a gente for colocar em número de portas, tá? A gente tem mais de 65 mil portas. Cada aparelho que vocês têm hoje, você imagina aí, mais de 65 mil portas com possibilidade de entrada nessa tua casa. Né? Então é por isso que o cara de rede, tá? Antigamente, como eu estava até, eu tenho uma discussão hoje, eu estava tendo uma discussão hoje com o pessoal da Microsoft, estava conversando sobre essa questão sobre PVCs, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Que não era na nossa preocupação antigamente se preocupar em nível de camada de segurança. Né? Hoje não, hoje a gente tem que, qualquer espirro a gente tem que dar, a gente já tem que dizer saúde, já tem que tomar um antigripal. Né? Então agora a gente está com essa grande preocupação. Então hoje, né, você imagina aí, cada aparelho que você tem hoje trabalhando dentro do que é lá com a internet em si, a gente está falando de mais de 65 mil portas funcionais. Né? Então, é muito preocupante quando a gente fala em camada de segurança, tá, pessoal? A gente tem que pensar em todas as possibilidades. É por isso que eu digo assim, hoje o cara de rede, ele não pode ser só comunicação, né? Ele tem que pensar nas outras vertentes, né? Que estão ali juntas, né? Por isso que a cibersegurança tem crescido junto ali com o setor, né? Então, eu tenho lá o que é que essa... Deixa eu só botar aqui o ponteiro. Né? O conteúdo dessa camada, né? Onde vai estar essa camada, as regras dessa camada, né? E a rede é a questão física. E é isso que a gente vai dar uma olhada em relação a isso, quando a gente começa a falar sobre as suítes, né? Os conjuntos de protocolos em que existe, tá? Atualmente, tá, pessoal, a gente tem aí, se a gente colocar, temos dois modelos de protocolos funcionais, tá? Sendo que um por uma questão muito mais teórica, tá? Que a gente pode dizer que a gente vai ler aqui é o modelo aberto OSI. E nós temos o Internet Protocol Suite, tá? Que é hoje conhecido como TC/IP, que praticamente está embutido hoje em praticamente tudo que é interface que a gente tem. É, é impressionante como o modelo TCP/IP hoje ele integrou, né, nos nossos dispositivos finais, né? É só adicionar uma pessoa aqui. Opa, mais um. E como eles estão, né, integrados, né? E aí também se coloca uma grande preocupação também, porque quando a gente fala hoje que o modelo da CPIP, né, ele integrou tudo que é dispositivo final, tá? A gente fica hoje para dizer assim, cara, será que a gente vai a gente vai estudar daqui a pouco falar sobre IP e a gente vai chegar a um modelo que o que é só para vocês terem noção a questão do IP, né? O IP é aquele cara, é o CPF ali da máquina, tá? É, pela regra, né? Pela regra, se a gente for botar dentro da lei, só deveria ter um, né? Mas hoje tem arte para tudo, né? Para disfarçar, tem vários tipos de ataque. Então, quando a gente coloca aqui, tá? A gente pensava que esse CPF nunca ia finalizar. Nunca ia finalizar. Ia ter CPF para todo mundo. E a gente vai depois falar justamente sobre esse avanço aí do modelo TCP/IP em relação às outras artes. Então, quando a gente fala aqui, tá sobre esses modelos, tá, pessoal? A gente vai dividir muito bem aqui isso aqui em camadas, tá? Vocês vão ver isso aqui muitas na nossa área de rede, né? A gente brinca aí com essas camadas, né? E cada camada dessa aqui, ela vai ter uma importância estrutural. Até para você, tá, pessoal? Que, por exemplo, quer fazer um atendimento de suporte, né? Eu sempre digo essas vezes para minha equipe, quando eu estava gerenciando uma empresa assim, cara, usa é, é, a ideia das camadas, né, do protocolo. Se você quer resolver um problema, normalmente você logo pensa em resolver o problema na camada de aplicação, né? As pessoas logo vê lá, parou de funcionar.
O cara, até ver tem um navegador. O cara vai logo na camada de aplicação, pensando lá que se é o Edge, se é o Google, se é o Firefox, se é o. Né? E, na verdade, todo o suporte ele tem que começar da última camada, né? Da camada até subir da primeira camada até a última camada. Fica muito mais tranquilo de você é, ter uma resolução de problemas, né? Fazer um levantamento de resolução de problemas, né? Se vocês estudarem de repente lá no futuro o ITIL, que também é um framework de trabalho, né? Ele fala muito sobre a gente começar ali de baixo. Então, quem de baixo? Para a gente de baixo, se a gente for ver aqui, tá, pessoal? É justamente a camada de rede, a camada de acesso de rede aqui, ó. Esta camadinha vem aqui, tá? Então, o que acontece? Essa camada aqui, tá, pessoal? Ela vai ser responsável aí na questão física das estruturas, tá? Aqui, no caso, a Ethernet, ARP, WLAN, o wireless, o cabeamento estruturado, que a gente está falando aqui do par trançado, dessa comunicação entre quando ele já está saindo do teu equipamento, né? Imagina lá a última saída da tua máquina, seja ela por o seu Wi-Fi ou ela ser cabeada. Né? A gente está falando dessa camada de network, né? Essa camada de rede. Né? Ela vai ser responsável por isso. E mais ainda, ela é responsável já da saída desse pacote, tá? Que ele que ele vem lá sendo encapsulado. A gente vai falar sobre encapsulamento, desde a última camada até essa camada de rede, ela vai ser encapsulado para viajar naquele cabeamento, né? Para quem se lembra aí do filme lá dos Guerreiros da Internet, eu encapsulo para mim poder jogar isso aí. Quem vai fazer essa última etapa é essa camada aqui, tá? A camada de internet, tá? Não se preocupe, a gente vai estudar cada camada. A camada de internet, ela tem também várias situações, tá? Dentro de cada camada tem seus protocolos, tá? Então, quando a gente vê aqui, opa, mais uma pessoa aqui, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, na camada de internet, a gente está falando aqui, ó, que tem o IPv4, o IPv6 que a gente vai estudar, né? O ISMP, que a gente vai é o famoso ping, né? Que a gente vai dar a nossa ferramenta de vida, né? É, quem na área de rede não pingar é complicado, né? Vocês vão ver que esse cara aqui salva o mundo da gente em várias situações. Então, para cada estrutura aqui, ó, no modelo TCP/IP, eu tenho protocolos em cada camada. Olha, na ISO já, né, no protocolo de desenvolvimento da organização da ISO, eu tenho lá SMP, SNMP, vários. A Apple Talk, né, ela tem a ARP, a Novell Netware, ela tem IPX, tá? Então, normalmente, como eu disse, assim, cada uma dessas suítes, quais são essas suítes que a gente está dizendo aqui? TCP/IP, a ISO, a Apple Talk e a Novell Network. Só que acontece com hoje, a gente tem praticamente em pleno, não vou dizer 100%, que não existe nada 100%, mas o modelo TCP/IP hoje é grandioso. Para tudo praticamente aí quase funcional, tá? Sendo como eu disse para vocês, algumas suítes são proprietárias, como a da própria Apple, né, que ela tem sua suíte de protocolos própria. A Novell, pessoal, ela há muito tempo reinou, tá? Como eu disse para vocês, antigamente, para a gente poder fazer funcionar dois aplicativos, o pessoal que gostava de jogar, né? Eu gostava de jogar, para mim, tentar jogar com uma outra pessoa, eu tinha que ter esse protocolo instalado. Esse protocolo instalado aqui, ó. Senão eles não reconheciam. Hoje, o próprio modelo TCP/IP já resolve toda essa conversa, tá? Então, vai ser muitas das situações. Hoje, praticamente, a gente foca muito no modelo TCP/IP e no modelo OSI, tá? Mas é bom a gente ter um entendimento que existe outras, tá? E aí vai subindo, né? Se você vê, olha, a camada de transporte, né? A camada de transporte, eu tenho lá dois tipos de comunicação, né? TCP e UDP. E a camada de aplicação, onde vai entrar lá os protocolos dos aplicadores, o HTTP, o DNS, DHCP, FTP. Não, a professora, não sei o que é isso. Não se preocupe que a gente vai pegar uma aula para cada camada, a gente vai destrinchar uma camada e a gente faz prática. Destrincha uma camada e faz prática, e assim a gente vai, tá? Então, para cada camada dessa, cara, é praticamente um mundo de estrutura. Principalmente quando a gente chega aí nessas camadas aplicação, transporte, internet, a gente tem muitos protocolos de comunicação. Muitos protocolos de comunicação. E cada protocolo desse
vai servir para a gente num tipo de serviço ou um tipo de funcionar em cima de uma aplicação. Vixe Maria, isso foi o trovão. Vocês escutaram? Caramba. Eu espero que vocês tenham sido em Belém toda, porque se eu fui aqui eu já peguei preocupado. Mas bora lá. Então o que acontece? Tô começando a preocupar que tá me perseguindo. Em volta de Cães foi forte, então foi geral. Então olha só. Então a nossa ideia agora é avançar nesse estudo das camadas, tá? Então quando a gente fala em camada, tá, pessoal? Olha só que interessante. Quando a gente fala no estudo das camadas, e aí a gente vai ver aqui um exemplo do TCP/IP no nível de protocolo. E a gente tem que entender o que, tá? Quando eu falar para vocês, praticamente concurso público, que vocês vejam, desculpa, arquitetura de TCP/IP, já aprende que eles vão pedir a camada para vocês, tá? Eles vão saber se vocês sabem o que é a camada de rede, se vocês sabem o que é a camada de internet, se vocês sabem o que é a camada de transporte, a camada de aplicação. Isso aqui é um clássico para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer qualquer área de rede em si. A qual é a camada daquele site? Que site, Gabriel? Qual site, Gabriel? Ah, tá. Não, porque presta atenção. Normalmente, quando a gente fala em site, tá? Tem várias maneiras de bloquear, tá? A gente está falando. Normalmente a gente cria aí, eu posso bloquear pelo IP, eu posso bloquear pelo próprio site, pelo link do site, eu posso bloquear por, cara, por faixa, entendeu? Então tem várias situações aí que isso a gente pode fazer, tá? Não se preocupa não. Então quando a gente vê aqui, tá, pessoal? Quando a gente vai falar do protocolo, tá? Esses protocolos operam nas camadas de aplicação, transporte de internet. Olha só, o que que a gente tem dizido aqui, tá? Ele tem web server, tá? Que aí a gente pode pegar a ideia aí do site. Esse site ele tá nesse web server e ele vai sair, ó. Ele sai para a internet para chegar na máquina aí do Gabriel, né? Que o Gabriel tá lembrando do site, né? O Gabriel lança o site que ele quer ver, vai para a internet, vai no web server aí, né? E isso aqui o que vai acontecer? Esse pacote aqui, tá, pessoal? Ele vai passar por todas essas camadas aqui, até ele sair, tá? Ele vai passar por todo, normalmente lá. Se ele está saindo, tá? Se ele está saindo, ele está vindo da camada de aplicação, e aí a gente vai chamar isso aqui depois de encapsulamento, né? Aí ele vai encapsular as informações, passar para a camada de transporte, vai encapsular as informações, passar para a camada de internet, vai encapsular as informações e passar para a camada de network, e aí ele vai sair para a rede. Esse sempre vai ser o processo. Quando ele chega, aí ele vai ser o desencapsulamento, que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar pelo cabo de rede, vai chegar lá pelo Wi-Fi ou vai chegar pelo cabeamento, né? Pela camada de rede. Ele vai desencapsular, vai passar para a camada de internet, ele vai desencapsular, passar para a camada de transporte, e ele vai desencapsular, passar para a camada de aplicação e vai abrir na tua tela. Sim ou não? Opa, chegou uma pessoa aqui. Então, toda vez que a gente vai falar desse processo, tá, pessoal? E cuidado, eu quero isso com vocês. Isso é muito padrão para aquela galera que vai fazer concurso aí, se tiver rede de computadores e lá tiver modelo TCP/IP, são perguntas muito clássicas sobre quais são as camadas. Vamos falar sobre o processo de encapsulamento, tá? Que daqui a pouco tem nome para isso, tá? E aí o que acontece? São às vezes vocês entendem como esse pacote funciona, tá? Tá? Então, o que acontece? Só deixando bem claro, quando eu venho aqui, ó, eu vou de cima para baixo, eu tenho um encapsulamento do processo. Ó, olha a Alexandre aí falando para vocês, ó, fez o concurso do CRM e caiu bastante. É porque não tem para onde eles cobrarem. Ou eles vão cobrar camada, ou eles vão cobrar cálculo.
o cálculo de IPv4 e ali o IPv6 na estrutura. Ó, é bem. Então, olha lá, vamos expandir aí o nosso conhecimento, tá? Uh, não esquenta a cabeça aí que a gente vai resolver esse problema, Gabriel. Então, quando a gente fala aqui sobre esse processo, tá? Como eu disse para vocês, o cara vai me ligar na hora que eu tô dando aula, peraí. Então, o que acontece? Aqui, tá, pessoal, vocês têm a suíte do protocolo da CPIP, o que tem tudo dentro de cada camada funcional, tá? Então, o que acontece? Dentro desse conjunto de protocolos que a gente tem, tá? A gente está falando aqui que existe várias situações em cada linha de camada como esse pacote vai funcionar. E a gente vai depois aprofundar em cada camada para ter essa ideia, tá? Então, por exemplo, eu disse para vocês, cada camada dessa, ela tem subfunções internas com seus protocolos e cada protocolo funciona de um jeito, tá? Então, como eu disse, esses protocolos aqui, tá? Normalmente são padrões, tá? São padrões hoje gratuitamente públicos, tá? Então, o que acontece? Isso facilita muito o que a gente tem hoje, principalmente aí, que eu com o meu celular consiga falar com a minha televisão, que consiga falar com a minha impressora, que consiga falar com o meu tablet. Isso está tudo interligado no que a gente está falando, tá? Devidas a essa suíte de protocolo TCP/IP que tem facilitado essa camada de conversa, tá? Então faz com que hoje eu possa ter vários dispositivos ali comunicando um com si, tá? Então, e aí eu tenho um padrão, eu consigo criar um padrão. E é isso que a ISO faz, tá? Quando a gente, por exemplo, a gente chega aqui com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A gente fala lá da ABNT, que a maioria das pessoas só lembra por causa da dissertação, né? Para colocar. Mas a Associação Brasileira de Norma Técnica, tá, pessoal? Ela tem várias ISOs implementadas ali dentro para ter padrão. Se não, cara, tudo era bagunça. Já pensou tu chega no supermercado? Eu vou dar um exemplo aqui. Um supermercado vende um arroz a quilo e o outro vende a grama, né? Você pensou que se eu não tenho um padrão para isso, eu vou ali e vou comprar o, uma água em litro e a outra em mililitro, né? Qual é o tipo de ferro que eu vou usar na construção? Qual é o tipo de cabeamento que eu vou usar elétrico? Então, hoje, tudo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela mantém um padrão. A gente está falando aqui na mesma intensidade quando a gente quer endossar na área de rede, né? O modelo aqui, a suíte TCP/IP, ela endossa que esse padrão, tá? Ela se mantenha e aí o que acontece? Eu consigo haver comunicações, tá? O que é mais interessante, tá? Que para tudo isso, tá, pessoal? As redes, né? Elas devem ir lá passar por certos órgãos para manter essa situação funcional, tá? Isso não é solto, tá? Isso vai passando por organizações que vão avaliando o TCP/IP, vai melhorando essa estrutura, tá? E aí ele vai cada vez ficando ali mais robusto em si, tá? Então a gente vê aqui, ó, que dentro da camada de rede, né, eu tenho ali a resolução ARP, que a gente vai dar uma olhada. Depois a gente vê aqui, por exemplo, os protocolos de link de dados, né, que é o Ethernet e o WLAN. Quando a gente fala aqui, vocês já pode até fazer uma interligação. Você está falando WLAN, eu estou falando que o Wireless Local Area Network, né? Eu estou falando da comunicação sem fio, né? Aqui que eu estou falando do meu Wi-Fi, na minha camada aqui, ó, no meu layer de Network Access, ou seja, é na minha camada de rede. Mas, professor, aqui eu estou vendo só o Wi-Fi. E eu que uso o cabeamento, aqui, ó, é a Ethernet. A Ethernet, ela é responsável. Aqui, chegou uma pessoa aqui. Ela que é responsável por fazer com que tenha ali a minha camada de cabeamento funcione, tá?
Dentro do padrão Ethernet, tá? Só para vocês terem um entendimento, eu vou ter ali 3 linhas funcionais, tá? Eu vou ter a Ethernet, que é a minha camada hoje, que ela funciona ali em kbyte, tá? Eu vou ter a Fast Ethernet, que eu vou estar com a minha camada de megabyte, e eu vou ter a Giga Ethernet, que eu vou estar trabalhando na camada já de gigabyte, tá? Só que a gente, quando a gente vai depois dar ver essa questão das unidades, tá? A gente vai dar uma olhada aí que existe essa situação do que é byte e depois do que é bit, tá? A gente precisa depois dar uma aprofundada sobre isso. Hoje essas placas, hoje sim, elas são mais caras, tá? Porque ela entende assim, uma placa de rede, e aí a gente vai falar aqui, né, até para já avançar a situação, tá? Porque daqui a pouco eu vou ter que transformar para vocês a questão do gigabit para gigabyte, e aí é para a gente poder entender. Normalmente, tá? Já ajustando, as placas elas são atuantes com gigabit, mas nós pensamos em gigabyte porque byte é a quantidade de informação, tá? E bit é a quantidade de tráfego dessa informação em binário. É porque eu ainda não entrei na camada de Ethernet, para vocês entenderem. Mas, por exemplo, eu não. Se você pensar hoje, ó, eu vou pegar uma placa aqui, ó, não fazendo comercial e que acabou, não sou patrocinado por ninguém, eu sou professor. Professor não patrocinado só pela educação. Vamos lá. Então, para poder entender, a minha placa aqui, ó, ela é uma placa, tá? Sim, o Alexandre até colocou aí, ó. A cada 8 bits eu tenho 1 byte. E byte é unidade de informação. Bit é uma unidade binária para 0 e 1. Mas isso a gente vai dar uma olhada mais na frente, tá? Então o que acontece? Tá aqui, ó. Eu vou passar uma rede gigabit. Tá? E aí ele diz que essa placa, ela funciona em 10. Ó, Ethernet, que aí a gente já lembra aqui, ó. A Ethernet. E ela funciona em 10 giga, é, 100 megabits e 1000 megabits, tá? Ou seja, normalmente, como tu acabou de falar, ela é a placa mais potente. Ou seria ela tem que ser um pouquinho mais cara. Mas é assim, eu não vou te dizer mais caro, porque hoje essa é uma tecnologia que ela tá já, vamos botar aqui, se tornou padrão, tá? Pra gente, tá? Pra gente aqui, eu digo assim, nós ditos pessoas normais aqui. O grande problema hoje, aí eu vou trazer uma realidade, que aí para quem já é profissional da área, que já está atuando, possa complementar comigo. A grande situação hoje é quando você compra hoje um equipamento para a tua empresa. Tá? E aí, por exemplo, você vai chegar, eu não sei, eu não vou dizer aqui porque eu não sei a empresa de cada um, mas normalmente o dono da empresa ele não vai comprar um i7, ele não vai comprar um i9, ele não vai comprar esses equipamentos para a empresa. Normalmente ali ele vê o que é necessário para rodar o software dele. Conheço muitas empresas aqui na região que os caras compram máquina Celeron, bota aquele Celeron para funcionar, né? E aí você tem que dar uma olhada lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, até como é que o pessoal compra muito da Croy. Bora ver aqui, ó. E aí aquele kit daquela máquina talvez ali não venha com a placa Giga, não venha com a placa Giga ali, venha com uma placa Fast Ethernet, tá? Lembrando, tá, que não adianta eu ter uma placa Gigabit se a minha estrutura interna na empresa ela for Fast Ethernet, ela for 100, tá? Então, isso aí é o conjunto, tá? A gente vai depois dar uma estudada em switch, e aí vocês vão ter cabeamento, né? E aí vocês vão ver aquela situação. Não adianta eu ter a placa linda das galáxias e aí a minha estrutura for uma estrutura fast, uma estrutura fast funcional, né? Talvez aí, como eu digo, eu não conheço a empresa que cada um atua,
Mas normalmente a gente quer trazer o melhor. Né? O problema é que às vezes a gente bate lá na empresa. Não, cara, não precisa trazer. Bota lá um Celeronzinho para funcionar o sistema. A placa lá é Fast Ethernet, que já. Algumas já vêm, talvez, aí a gente tem que ver com a placa mãe, tem que dar uma olhada nisso. Né? Ó, pelo menos e três, né? Só que aí é aquela coisa, não é a gente que compra, né? Isso que eu tô falando. Quem é da área de TI aqui, tá atuando aqui, sabe que para a gente pra gente comprar um equipamento, às vezes a gente tem que fazer um discurso ou o discurso, né? O discurso, muitas vezes, para a gente conseguir aprovar ali trabalhar com ROI, tem que ter estatística, às vezes, para melhorar isso aí. Tem dono que é inteirado, que entende, mas tem cara lá que diz, cara, qual é o software que roda? Aí o cara do software diz para ele, cara, olha, um Celeron roda o meu sistema. É. Aí tu vai, complica a minha vida. Aí diz assim, complica na hora porque o dono diz, o cara disse que um Celeron roda, né? Então pense assim, quando eu falo de internet, eu estou falando das tecnologias, mas para te botar isso funcional, vocês não precisam só ter a placa, vocês têm que ter o equipamento interno, vocês têm que ter o cabeamento estruturado para rodar esse tipo de situação. Isso vai dar muito trampo muitas vezes aí. E também você imagina uma empresa que já está toda estruturada em festa e vocês dizem assim, olha, a gente vai começar um processo de transição para giga, né? E aí o cabeamento é antigo, todas as placas lá de rede do cara é só festa. Isso aí é um processo, tá, pessoal? É um projeto de troca, porque você imagina para uma empresa que tem 300 computadores e aí você chegar lá e diz, olha, tem que trocar as 300 placas de rede, cara, tá capaz do cara ter um infarto e dizer assim, é mais fácil eu te demitir é, e acontece, tá? Não vou mentir para vocês que eu já vi cada situação, às vezes, é, não, eu vou dizer, por exemplo, vou contar uma para vocês aqui, eu não sei se eu já contei. Uma vez o cara chegaram para mim e, Tadeu, eu preciso do melhor servidor, o melhor servidor que tiver. Aí eu falei assim, cara, se eu tenho certeza, o melhor servidor. Não, o melhor servidor. Pega lá o melhor servidor que tem para minha estrutura, não sei o que. Aí eu disse, tá bom. Aí se lembra que tem que ser dois. Aí tá, para as duas filiais. Aí eu disse, tá. Liguei e tal, pedi a cotação, né? Para Dell, né? Lá a gente era Dell. Chegou a cotação. 4 milhões. Aí, esse 4 milhões, eu botei a mão na cabeça assim, eu disse, cara, como é que eu vou passar essa cotação de 4 milhões? Ele vai me xingar, mãe. Mas eu fiquei pensando, não, vou passar essa cotação porque vai ficar mais fácil de eu aprovar o outro. Aí eu peguei e mandei a cotação para ele, né? Porra, aí quando ele recebeu a cotação, eu disse, aí quando eu vi, deu 10 minutos, o telefone tocou. Pô, daquele jeito, ele já chegando assim, de carrão de cena já. Pô, tipo assim, aquela palavra logo. Me beija logo, nem me beija antes, pô. Me manda uma cotação de 4 milhões, pô. Aí esse calma, você não disse que ganhou melhor? Aí ele falou assim: não, não. Aí eu vou fazer o seguinte: quanto o senhor quer gastar? Dá para gastar uns. Aí eu já tinha um servidor em mente aqui que era pelo menos 4 vezes mais do que ele tinha. Aí ele disse: não, bora gastar uns 300. Dá para gastar uns 300? Não, bora, 300 dá. Aí eu provei, acabei aprovando o que eu queria por causa desses 4 milhões desse servidor. Mas ele já tinha me ligado assim com um carrão de cena já, dizendo: pô, o que tá ficando doido? Cara, os caras não tem noção, bicho. Quem tem noção, às vezes, é a gente, que é da área, às vezes. Tem que. Sai, eu ainda disse para ele, pô, saiu barato, viu? Se eu ia gastar 4 milhões, só gastou 300. Então vamos lá. Quando a gente pensa, por isso que eu estou falando assim, a gente estava falando aqui da camada do protocolo de. Isso é outra história. Aí completa os 4 milhões, pô. Vamos lá. É, quando a gente estava falando dessa camada aqui, a gente está falando da camada de rede, né? A gente está falando da internet, como eu estou falando para vocês. Aqui a gente está falando da camada, da teoria da internet, e aqui a gente está fazendo a conversa da prática, tá? É, não é fácil fazer essa implantação aí para processos de festa para giga, porque às vezes a empresa ela tem que mudar muito e é devagar. Para quem for pegar um projeto desse,
Tomem cuidado, vá devagar, vá conversando, vá estipulando, vai acertando os detalhes, tá? E aqui, né, a gente subindo para a camada de internet, né, a gente começa a ver ali, ó, o IPv4, o IPv6, que a gente vai conversar sobre esses caras aqui e calcular, o NAT, né, o salvador da pátria, que a gente vai conversar sobre esse cara aqui, fez com que a gente pudesse respirar mais um pouco em relação ao uso da internet, né? Graças ao NAT, a gente conseguiu ainda mais um tempo de IPv4 no mercado, né? Vocês terem noção, a gente pensava que ia ter IPv4 quando a primeira vez que IPv4 chegou, a gente achava que ia ter IP para o mundo todo, era infinito o processo, acabou, né? E o IPv4 deu uma respirada, até agora nós estamos num processo de transição, para vocês terem noção. A gente está na época de transição do IPv4 para o IPv6, né? Então todo mundo está passando por um processo de transição. E é importante entender, porque daqui a um tempo, aqui a gente não sabe quando, a gente tem na teoria em si, talvez só em o IPv6, né, já esteja. A gente não sabe como vai ser o amanhã da nossa rede, né? Mas o IPv6 ele veio para ficar e não tem mais volta, porque nós estamos com o IPv4 já estourados. Vocês têm noção, a gente não tem nem mais licitação para comprar bloco de IPv4. Agora, a gente, se quiser comprar um bloco de IPv4, a gente tem que negociar entre provedores, para vocês terem noção. Então, aqui eu tenho a questão das mensagens, né, de comunicação, de entender. E esse carinha aqui, que é os protocolos de roteamento, que a gente vai parar um tempo para estudar eles, né? Que é para a gente entender e fazer isso aqui na prática funcionar, né? Dentro aí do Packet Trace, a gente vai montar alguns cenários que talvez aqui alguns alunos já montaram comigo do curso técnico. São cenários bem tranquilos, só tem que... A vantagem é que aqui a gente vai estar com as aulas gravadas lá na hora com eles até... Para vocês entenderem, a gente monta desde rota estática, a RIP, agora nós trabalhamos com RIP flutuante, que é para montar correininha de backup, vamos começar agora o SPF, né? E aí a gente vai avançando aí para que eles saiam dentro dessa linha de mercado com técnicos em rede, né? Mas vocês também terão esse conhecimento aqui, e é bom com isso para vocês, tanto para eles, vai ficar gravado aqui, que depois eles podem usar. Né? Subindo aqui, nós temos aqui ainda a camada de transporte, né? Se vocês olharem aqui, já está falando em cima, conexão orientada e conexão não orientada, né? Conexão TCP, conexão orientada, UDP, conexão não orientada. Sim, esse curso seria um curso pago. Na verdade, o que acontece? Nós temos os cursos técnicos nossos. Eu acho que está até aberto o curso de técnico em informática, tá? A gente até optou pelo técnico em informática agora para abrir. Nós temos o técnico em rede, o técnico em informática, o técnico em desenvolvimento de sistema e o técnico em cibersegurança que deve ser lançado. Só que a gente está aguardando ainda as permissões necessárias, tá? Sendo que, por que a gente optou pelo técnico de informática? Porque ele é um meio termo. Então, tanto para a área de rede, como para a área de software, tá? Sim, esses cursos são pagos. Isso aí, esses técnicos são pagos. Mas eu acho que nada que vocês vão lá conversar, ver como é que vocês podem acertar aí. O Senai, ele não fecha as portas aí. Perfeito. Quando estamos só terminando de arrumar esse ensaio de segurança também, e aí para a gente poder abrir no mercado também mais esse curso, né? Mas é um curso também bem interessante e a gente tem pensado, a gente tem conversado por causa da grade, né? Desculpa, grade não, né? Pode nem falar mais grade, agora é matriz curricular, né? A matriz curricular. Sim, sim, sim. É o de cibersegurança, né? É o da Cisco que a gente está aberto. A gente tem conversado. Sim. É porque, como ele está lá fazendo, eu estou aqui do outro lado. Aí, de vez em quando a gente está revezando isso aí. Nós somos os únicos professores aqui oficiais da Cisco, aqui no Senai. E aí a gente já tem permissão para trabalhar aqui, eu e ele, tanto EtnoHack, DevSec, Cisco, toda a parte da Cisco CCNA 1, 2 e 3.
e esse de segurança que a gente quer abrir o Etnohacker também, a gente está tentando já a gente conseguir dividir o Etnohacker entre nós dois. Mas eu aviso vocês, esse de Etnohacker deve sair gratuito. Então vamos lá. Então voltando aqui, né? E aqui quando a gente começa já a falar, tá, pessoal? A gente já começa a falar da camada de aplicação, né? A gente tem aqui, ó, o sistema de nome, o name server, sistema de nome, né? Graças a esse cara, a gente consegue hoje digitar um google.com.br, um senaipa.org.br, uma uol.com.br. Esse cara aqui que comanda isso aí, tá? Esse cara aí, para vocês terem noção, era para estar hoje na ONU, né? O DNS era para estar na ONU, mas não está. O ano de 2026, no início de 2026, não sei se foi 2026 ou na metade de 2025, não estou lembrado. Na virada do primeiro presidente, eles iam entregar o DNS para a ONU para ser algo mais. Não ficar na mão de ninguém, porque o DNS pode ser considerado aí uma arma, tá? Você imagina eu ter que desligar aí um DNS de um país, né? Mas não rolou. O nosso amigo Trump não entregou para a ONU e ficou com o DNS. Ainda está na mão americana, e aí, por exemplo, tá lá, né? Então, o que que vai dizer? É meio complicado isso aí. Ele faz a ligação, Caio, ele faz uma ligação entre nome e IP. Porque se a gente for colocar, se vocês verem, a gente está conversando aqui, tudo é baseado em IP, tudo é baseado em número, né? E aí, para as pessoas não ficarem decorando esses números, vamos botar aqui, nós transformou isso em nome. E aí entra o serviço do DNS, tá? O serviço do DNS que a gente vai aprender a montar, principalmente lá no Linux e no Windows, montar os servidores de DNS. Servidores de host, né? O DHCP, tanto o 4 como o 6, tá? E o Slack, que é também lá do IPv6, que hoje facilita com que a gente possa colocar identidade nas máquinas, né? Deixa eu só pegar uma água aqui, pessoal. Só um minuto. Voltando. Cara, não, na verdade, eu tô fazendo um doutoramento em IA, um outro doutorado em IA. E, cara, IA é fantástico, cara. Tem umas coisas assim que eu tô trabalhando com criação de agentes para neurodiversidade, para pessoas com neurodiversidade. Cara, é um novo ramo, né, de estudo aí. E isso ainda tem na cibersegurança, né? Também tem agora, tá sendo embutida ao Kali. Mas voltando aqui. Então, aí a gente tem ali, ó, tá, os protocolos de e-mail. Olha só, e sem esses caras aqui, ó, não tem e-mail, pessoal. Esse cara é responsável por envio de e-mail, um cara é responsável por entradas de e-mail. Cada um desses tem um trabalho na nossa estrutura. A gente a gente pensa assim, né? Parece um agente que a gente tem falado aí.
um protocolo é como quase um agente, né? Ele é responsável por um trabalho e ele tem que cumprir aquele trabalho. Né? Então ele tem aqui, ó, transferências de arquivo, e aí o web server, olha, que é o nosso protocolo de navegação que a gente tem hoje, olha, o HTTP, o HTTPS, o REST, hoje que faz comunicações, muita gente faz serviços. Então, cara, isso aí é assim, uma coisa assim impressionante. Na verdade, a gente tem que falar quem foi, né, que pegar o protocolo, o modelo de switch, né? O modelo de switch. Mas tem muitos estudos, tá? E aí tu tem que ver. é, Não tem uma pessoa só, tá? Mas se eu não tô lembrado, acho que um é o Vince, não tô lembrado, e tem um, acho que é o Vince e o Bob, mas parece íntimo, né, dos caras, né? Mas aí, vem história da informática aí, mas não é novo, tá? Pra vocês terem noção, isso aí é desde a década de 70. Esse protocolo é uma coisa já antiga, tá? E isso, o TCP/IP ele é da década de 70, tá? Então, se vocês pensarem aqui, é a base do que a gente tem hoje, tá? E aí a gente vai pegar lá a história da ARPANET, aí vai puxar o Vince, o Bob, que são os criadores, aí tem protocolo, mas isso avança bastante. Sim, sim, modelo OSI. É interessante, né? Isso é uma coisa bem interessante de estudo. Então vamos lá. Vamos começar a ver essa questão do. O grande problema é que às vezes a gente deixa de estudar isso, né, cara? Às vezes, como disse, a gente para estudar isso, às vezes, é, na faculdade, né? Às vezes no curso, que às vezes o professor coloca a história da informática, aí começa a falar sobre modelo e tal. Porque muitas vezes nosso aluno, eu não sei, o pessoal aqui que já fez faculdade, tá fazendo, mas a gente quer muita prática, né? Aí você pensa prática, 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 e a gente acaba deixando passar essas coisas de bonita que é isso mesmo. Isso aí quebra o cara quando ele vai lá para cima, que ele quer fazer depois um mestrado e um doutorado, ele quebra muito. Porque aí o cara pergunta para ti, por exemplo, assim, eu não sei quantos tem formados aqui, mas, por exemplo, o cara diz assim, quem são os autores da tua área tal? Porra, o cara não sabe o que são os autores. A gente sabe fazer. Isso que já sirva para todo mundo aqui, tá? O pessoal que vai estudar e quer avançar dentro da faculdade, dentro de uma carreira aí para acadêmica. Sempre, quem são os autores, porra? Quem são os livros que esses caras fizeram? Porque a gente foca muito em prática. Eu só fui aprender isso depois, como eu também sou do matemático, né? Eu acabei, vinha de família, então, mas eu percebo, é, aí tá dizendo, sou eu. Mas eu sei quem fala isso, tá? Já ia dizer isso. Eu sei quem fala isso muito bem. Mas mas esse ano ele pegou, porque ele foi para o mestrado dele, ele chiou. Vamos lá. Então a gente vê aqui, vamos falar sobre instrumentos para vocês, tá? Então aqui, ó, se a gente analisar aqui, a gente tem a última camada, vamos botar aqui como primeira camada, né? A internet. A gente tem a camada lá, aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, para poder, ó. Camada de network, a camada de internet, transporte e aplicação. Camada de internet, né? Camada network, internet, transporte e aplicação. Só que acontece aqui, tá? Quando a gente olha isso aqui, deixa eu começar agora a rabiscar isso aqui. Caneta. Tá. Quando a gente olha essa situação aqui, o que a gente tem que analisar, tá? Quando eu tô vindo, tá? E aqui eu tenho web server, tá? Ele tá vindo aqui, ó. Quando eu tenho da camada de Ethernet, tá? A camada de Ethernet para minha camada de aplicação, tá? Eu tenho o framer, tá? Eu tenho esse encapsulamento do framer. Esse processo, tá? Nós chamamos de framer. Né? Ethernet framer, esse encapsulamento da estrutura, tá? Eu acho que é até bom a gente ver de cima para baixo, para ficar uma coisa aqui mais. Deixa eu só organizar. Isso aqui.
em bola meio de campo. Tem que ser no jeito que a gente possa aqui entender. Olha lá. Vamos lá. Estou aqui na última camada, tá? Na última camada para a gente fazer o processo de encapsulamento. Então aqui, ó, nós vamos encapsular o servidor web server, encapsula enviando uma página internet para um cliente, tá? Então o que acontece? Eu estou na última camada, a camada de aplicação, certo? E aí os dados da página, aqueles dados daquela página que vocês gostam de ver, ele vai ser encapsulado. Pá, vai ser fechado. Tá aqui ele, ó. Extensão, que ele está aqui, ó. Tá? E aí depois, quando ele encapsulou o processo, tá? Ele desce uma camada. Vai descer uma camada ali. E aí ele vai descer para a nossa segunda camada. Aqui, ó. Passou para cá. Camada de transporte. Certo? E aí ele vai ter o segmento. O segmento. Ele vai unir nesse pacote. É como se fosse assim, o pacote é isso aqui, ó. Que vai viajar na internet. Cada pedacinho desse pacote é uma referência, tá, a essa informação que vai ser encapsulada. Tá? Então, na camada de aplicação, eu tenho os dados. Na camada de transporte, eu tenho segmento. Tá? Aí, na minha próxima camada, é a camada de internet. Eu tenho o IP. E, por último, na camada de física, na camada lá de network, eu tenho o frame, a internet. Tá? E aí ele monta esse pacote, converte esse pacote em binário, tá? Para que isso viaje lá é, é, pela comunicação, pelos fios. Como eu disse para vocês, não tem os dados não viajam ali inteiros, eles são convertidos em binário. Né? É como se fosse ali, imagina ali o código genético. A partir desse binário, eu consigo depois fazer o processo inverso da situação, né? Eu vou desencapsular. Então, quando ele chega na camada de Ethernet, lá na camada network, ele vai desencapsular o frame, desencapsular o pacote de IP, desencapsular o segmento e depois ele vai ter acesso aos dados. Né? Isso, claro, isso é muito rápido, tá? Isso é muito rápido, essa estrutura. Por que assim, vocês, claro, a gente está falando mais em prática, mas que vocês têm que ter um entendimento. Camadas, né? E como essas camadas elas vão funcionar em processo de encapsulamento e desencapsulamento, né? Então eu tenho aqui, como eu disse para vocês, esse pacote, né, ele vai ser criado. E aí esse pacote ele vai viajar sendo convertido em binário e depois ele vai passar por um processo de desencapsulamento, né, que é para a máquina ler. E aí ela abre, é como se fosse ela abre, lê, aí beleza, tá aqui a informação, eu tenho que devolver. Aí, processo inverso, começa a encapsular de novo, fechou o pacote, viaja, chega do outro lado, abre, encapsula e ele vai fazendo esse processo, só que é muito rápido isso aí. Né? Isso é muito rápido, essa situação. Então, o que acontece? Isso aí, a gente está conversando dessa suíte de transporte. Né? Então, da aplicação, transporte, internet, network. Depois ele volta, desencapsula, network, internet, transporte, aplicação. E ele fica nessa situação. Ah, tá, tudo bem. Então, vamos lá. O que a gente está conversando aqui é como é essa situação do... Pronto. Então, olha lá. Voltando aqui. Então, um servidor web,
encapsula e envia uma página de internet para um cliente. Então, o que ele vai fazer? Pega os dados da página, o servidor web. Esse cliente pediu a página, tá? Já chegou lá. Tá? Por isso que ele botou o processo aqui do servidor web. Ele não, tá, não do cliente para o servidor web, ele botou do servidor web para o cliente. Então, ele vai pegar os dados, tá? Que vem lá da nossa primeira camada, desculpa, nossa última camada de aplicação. Depois ele vai pegar os dados do usuário, depois ele vai pegar o segmento. Tá? Cada vez que ele salta de uma camada para outra tem um nome, tá? Então, dado, segmento, depois ele tem o pacote de IP e por último o frame o Ethernet Frame. Com isso ele monta um pacote. Ele vai montar um pacote, certo? Quando esse pacote é montado, ele vai ser convertido em binário para viajar nas estruturas, certo? Quando ele chega, aí vem um processo inverso. Eu vou desencapsular, né? Eu vou abrir. Como ele chegou? Ele está chegando na camada física. Aí está chegando na camada física lá, na placa. Né? Então ele vai desencapsular o frame, depois o pacote IP, depois o segmento e depois os dados. E aí ele vai fazer esse processo. Pegou, devolveu, encapsula. Aí ele vai lá, os dados, segmento, IP, frame, viaja. Chegou do outro lado, Ethernet, aí vai subindo. Né? Pega lá, IP, segmento e dados. Isso num processo muito rápido. Tá? Isso que nós chamamos de processo de encapsulamento e desencapsulamento desse processo. Sendo que o que pode acontecer, tá? Pode acontecer de repente com uma pessoa assim, me diz, qual é o nome do processo que funciona na camada de transporte, no processo de encapsulamento ou desencapsulamento? Segmento. Então o cara chega aqui, aqui ó, terceira, ó, segmento. O nome do processo que acontece na camada de aplicação, os dados. Não sei nem se caiu no concurso aí, Alexandre. Caiu aí essa história do. Normalmente cai. Normalmente eles gostam de pegar essa parte, porque às vezes o aluno deixa passar. Né? Então, ou eles botam o desenho, né? Na Cisco, quem tá fazendo ITN, presta atenção, hein? Esse curso não vão perder o curso de ITN. Esse curso é caro, galera. Estou dando esse curso para vocês aí. Vocês têm noção, só o curso da Cisco hoje está saindo R$ 3.000. Não percam esse curso. Estou dando esse curso para vocês fazerem a parte aí. Ele é um curso bem completo. Do ITN, da Cisco. Eu coloquei até o link para vocês. Não tá escrito, não, Caio? Depois eu coloco lá no grupo de novo. Tá. Vou mandar lá. Para quem está entrando nessa área de rede, é essencial para vocês terem um entendimento. Só que a Cisco, assim, tá? Só para vocês entenderem. Ela, ela dá o curso para gente, ela tem umas tarefinhas lá. Vocês têm que fazer as provinhas da Cisco, etc. E ele lá, é pior que eu sou revista. Não deixa nem eu de escutar isso, senão depois ele vai chiar. Ele já tá me enjoando aqui. Por isso que lá, Edson, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu pego aquilo e converto em prática. As práticas são em cima disso aí que a gente vai fazer. Tá? Não te preocupa não, que aí eu vou fazer bastante prática com vocês em relação a isso. Eu gosto muito de. Normalmente, o que eu gosto de fazer, tá? Para não assustar o, o pessoal aí, normalmente eu faço isso aqui, ó. Eu pego esse cara aqui, que eu trabalhei um tempo com esse pessoal aqui, tá? E eu crio esses projetos aqui em Cisco. Quem foi meu aluno de faculdade, que é aluno do curso técnico, normalmente eu faço muito isso. Pego esses projetos aqui, ó, e a gente vai criar esses projetos aqui em Cisco, para nível de roteamento.
Aí eu tiro a prática aí na escola, tá? É isso que os meninos do TEC estão fazendo e vocês vão fazer também, tá? Não se preocupem não. É, a gente vai fazer ligação, a gente vai fazer linkar as cidades, a gente vai aplicar o roteamento, vamos começar com roteamento estático, depois a gente vai começar com roteamento RIP, depois a gente vai começar a fazer um RIP com ponto flutuante, depois a gente mete um SPF, depois a gente mete um BGP e aí vai fazendo. Aí quando vê, vocês já sabem trabalhar com todos os roteamentos. É que a gente tem que pensar em fazer, não é só na questão da lógica da rede, mas em montar essa estrutura para onde a gente vai, né? Para chegar lá. Então vamos lá. Eu vou dar mensagem agora. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, tá, pessoal? É que internet não é terra sem lei, tá? A gente tem aí empresas que fazem. Lembra que a gente falou do padrão? Essas empresas normalmente hoje fazem com que as normas, né, normativas possam ser trabalhadas e ser aplicadas, tá? Então, nós temos desde a IEE é muito famosa para a gente, tá? Principalmente aí da galera que também de elétrica, para vocês terem noção. É, eu acho até muito engraçado isso da gente de rede. Eu sempre falo isso em sala de aula e a gente lembra, por exemplo, quando a gente fala assim, cabeamento estruturado. Não foi a gente de computação que fez. Wi-Fi, não foi a gente de computação que fez. A gente que usa, né? A gente cria aplicação. Mas a maioria dessas coisas foram desenvolvidas pelo pessoal da elétrica. Tem muita pesquisa, tem muita coisa na elétrica que acaba servindo para a gente. Né? Até porque a gente está falando, né, pulso elétrico, correntes eletromagnéticas, né? A gente está falando dessas situações que são convertidas em dados. E agora luz, né, que também tem uma, e agora também Wi-Fi de luz que está chegando aí, está sendo projetado esse Wi-Fi baseado em luz também. Então a gente está. A gente, na verdade, acaba se envolvendo muito em aplicação ou como, né? A IEE, ela mantém um padrão, tá? Muito grande nisso aí, tá? A IEE que vai dizer para ti o que pode, o que não pode, em nível de dados, em nível de o que aquela tecnologia ela foi sinalizada e o que ela pode ser feita, até onde ela vai, né? Por exemplo, se eu chegar lá Wi-Fi, né? Você tem o 802, e aí você vai ver lá as tecnologias que a gente chama de Wi-Fi, lá são cadastradas dentro do protocolo da IEE de outra maneira, né? Uh, então fica muito a par dentro daí esse cara hoje padronizar essas situações, tá? Então dentro das normas eu tenho lá integridade, concorrência e negócio. Então essas organizações aí elas têm que manter esse processo funcional até para que haja um processo de concorrência e a tecnologia continue a evoluir, porque você imagina lá que todo mundo mantém um padrão, não tem por que evoluir, não tem por que. É time que está ganhando na ideia não mexe, então tem que ter aí um processo de concorrência para que elas possam, cada uma, às vezes, desenvolver coisas novas para entrar nas nossas áreas, né? E essas organizações, né, elas fazem o que também? Ela tenta manter o processo neutro, tá? Então, o que é também interessante, né? Eu não posso, apesar de estar escrito aqui, eu sempre digo, uma coisa está escrito não funcional, mas organizações sem fins lucrativos, né? Quem me diz aí na OpenA, né, que era sem fins lucrativos, e teve que abrir uma empresa com fins lucrativos para pegar a mesada da Microsoft, né? Então, tipo assim, até onde é isso aí que alguém mandou aqui. É, então criando promover a ideia aí até onde a gente sabe que isso tem processo funcional. Então vamos ver aqui, ó, a Internet Society, que é a ISOC, né? Ela promove o desenvolvimento da evolução da internet, tá? Esses caras aí hoje sentam, conversam para ver como é que sai a questão da internet. A própria ISOC, tá, pessoal? Quando nós estávamos com um problema relacionado a IPv4,
a ideia é que, pela ISOC, que a gente estaria fora da comunicação, né? Voltaríamos a um processo sem só as faculdades, universidades e os militares manteriam essa comunicação quando a gente estava ali na história do IPv4, no seu limite, né? Então eu teria que ter uma solução caso a NAT ali não tivesse. Você imagina se não tivesse a tecnologia NAT, a gente estaria hoje, até chegar ao IPv6, a gente estaria com problema de comunicação de internet, porque não teria IP para todo mundo. A gente nunca pensa nisso, né? Eu não sei se vocês já pensaram, mas a galera aí que está aqui, mas tem gente de rede aqui, a gente diz assim, cara, a gente, qual é o plano B, né? E qual é o plano B se ter problema na internet? Tudo bem. Ah, mas tem como avisar a Starlink. Mas a Starlink ela funciona na internet. Mas se a internet parar de funcionar? A gente fala assim, não sei. É, tem coisas assim que a gente fica pensando. Por exemplo, eu não sei porque eu sou muito cara de pensar em. Eu gosto do caos. Eu acho que o caos é o melhor jeito de resolver, porque tu pode reconstruir o processo, né? Mas, por exemplo, a gente fala aqui internet. Vocês já pensaram, por exemplo, em rede elétrica? E a nossa tecnologia hoje é toda baseada nessas estruturas. Por exemplo, silício, cara. Cara, me dá um negócio não tinha. Não, fica pensando aqui. Por exemplo, você imagina se tinha o silício. Na verdade, o silício ele tem um inimigo, tá? Mas imagina se esse inimigo do silício faz queimar aí todos os aparelhos de silício que a gente tem. Mas, porra, bicho, tem coisa aí que a gente fica pensativo, né? Então, é, quando quântica ainda a gente tem que rever alguns conceitos, principalmente porque entra aí mais uma. Não é só o 0 e 1, né? Entra mais uma estrutura. Tem muita gente que percebe isso mesmo, Caio. Depois que o cara passa um tempo assim, é outra vida. Então, voltando aqui, a IAB, né, o responsável pelo gerenciamento dos padrões, a IETF também é muito conhecida, tá, pessoal? Desenvolvimento de atualizar, manter as tecnologias do TCP/IP, principalmente por causa disso aqui, ó. Ela que mantém ali a questão do TCP/IP, que hoje é o padrão praticamente das nossas estruturas. A IRTF, né, que ela é focada ali a pesquisa a longo prazo. Esse cara aqui, tá, pessoal, é que tem pensado se alguma coisa acontecesse, eles têm que a longo prazo tentar resolver isso aí. Então, por exemplo, se um dia chegasse para ti e dizer assim, olha, eu vou contratar aí o Emerson, o Alexandre, o Caio para trabalhar, o Edson na IRTF. A ideia é para que a gente pense em soluções a longo prazo caso aconteça aí alguma coisa, cara. Plano A, plano B, plano C. Parece aquele papo de interestelar, né? A gente tem que, se acontecesse isso, né? O que tinha que fazer, né? Eu gosto desse tipo de situação. Eu acho que o caos faz com que a gente evolua em vários processos. E Ô, aí, mestre, só pode falar, causando dados na fila agora, viu? pode falar, Emerson, eu não escutei direitinho. Então, como solução, vamos pensar em jogar essas informações para a Lua, né? Pô, a ideia, pô, criar uma estação, né, de dados, pô, seria interessante, né? Uma, manter com energia solar o processo, não sei, poderia botar Também. outro tipo outra energia lá, pensativa, né, funcional. Energia nuclear, algo contínuo. Por exemplo, hoje eu recebi uma notícia que da comunidade da física, que, por exemplo, daqui a um tempo, devido à questão das correntes eletromagnéticas, o dia vai ter 25 horas. Pô, já fiquei triste, porra, vou ter que trabalhar mais uma hora, porra. Mas, pô, ter uma base lunar com dados seria interessante, né?
É, a verdade, uma outra guerra, né? A questão da Lua e seus. Os chineses já estão com solução de banco de dados submarino em formato de cúpula, né? É, isso aí eu Para também. Eu vi a essa grande aí também. Duas tecnologias, né? A questão, a Microsoft tentou colocar os servidores dela também, submarina para relação a dados, e se autocorrigir, né? Um processo de autocorreção. Interessante, interessante isso aí. É uma outra área de linha que a gente tem que pensar, né? É porque a gente não pensa, né? A gente pensa muito nessa questão de escala técnica, mas a gente não pensa em uma escala muito maior, né? A gente que lê muito, que às vezes vai vendo isso aí. Então vamos lá, vamos dando continuidade. Então aí tem o ICANN, né? Hoje aí, como diz a Corporação de Internet para nomes atribuídos, né? Hoje ele coordena a questão da alocação dos IPs. Por que isso, tá, pessoal? Porque o IPv4 foi meio banda voou, tipo assim, vamos distribuir os IPs, nós vamos solucionar o problema do mundo, agora com a internet nós vamos virar quem lembra daquele filme dos Jacksons, né? Que foi baseado lá da história da IA, da história da implantação da internet, acho que tudo a gente ia resolucionar e a gente não conseguiu, e chegamos aí num processo de agora organizar. Apesar que, para vocês terem noção, só para vocês terem uma ideia, o IPv4 eu tinha 4 bilhões ali, é mais um pouquinho, tá? Mas é 4 bilhões de IP. A gente está falando do IPv6, que é 1 decilhão, né? Mas a gente disse a mesma coisa no IPv4, né? A gente achava assim que nunca ia acabar, né? Pensa, né, daqui a um tempo. Agora, o ICANN, ele tem que ter o fato de organizar esse processo, né? Porque senão vira uma bagunça e a gente acaba tendo o mesmo problema que tivemos no IPv4, tá? A IANA também, a IANA é muito conhecida, tá, pessoal? Porque hoje ela subvisiona toda essa questão da alocação de endereço e o gerenciamento de nomes de domínio. Esse cara aqui, que parte dele hoje está alocado americanizado, tá? E aí aquela situação que eu disse para vocês, que é o caso do DNS, que ia ser entregue e acabou não sendo entregue, né, lá para a ONU, né? Eu não sei, eu penso assim, né, vou dizer, assim, opinião minha, tá, pessoal? Mas eu vi assim, esse tempo para cá, eu acho que o ONU perdeu muita força. Muita força, muita força, muita força. Não sei se vocês têm essa percepção. a ONU já perdeu a sua referência há mais de 10 anos, mestre. É, Mas cheio de terrorista dentro do contexto da ONU, tanto que ano passado, né, pegaram 3 terroristas do Hezbollah envolvidos da parte da administração. Você imagina que os americanos vão entregar um DNS sabendo que os caras, né, têm grandes relações com a China, a Rússia. Então isso aí é assim, muito é uma discussão boa, né? tão boa, mas estrategicamente, principalmente agora com a iminência de uma terceira guerra mundial, eu acredito que seja basicamente isso. Eles não vão abrir mão. É aquela coisa, cada um segura o que tem, né, cara? Segura o que tem. Uma da minha especialidade dentro do meu cyberguerra, eu digo assim, cada um segura o que tem e segura a tecnologia que pode para preparar sua cyberdefesa, né? E a gente não está falando de qualquer país. Eu acho engraçado também isso, aproveitar que o Caio colocou aqui. E pouca gente sabe, tá, pessoal? Mas, por exemplo, a gente de cibersegurança, pra vocês terem noção, as melhores ferramentas de cibersegurança são de Israel. Os caras têm ferramenta assim de nível impressionante, 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 impressionante de cibersegurança. As melhores ferramentas que nós temos na área de cibersegurança para nível de perícia, para nível de quebra, é deles. Eles contratam muito, eles fazem varredura no mundo, contratando acadêmicos e profissionais para criar a bolha deles só para esse tipo de pesquisa. Então, vamos lá. Fique pensando, né? Deixa uma mensagem para a gente ficar pensando, né? Então, voltando aqui para a gente fechando algumas situações, a gente vai falar aqui dos padrões eletrônicos também, ó.
A IEE, ou Triple E, também conhecido, tá? É dedicado à criação de padrões de potência de energia, saúde, é eles que vão definir essas situações. A EIA, também, conectores, tá? A EIA, tá, pessoal? Como a IEE. Opa, deixa eu parar esse trovão. A gente tem ali aquela situação dos nossos conectores. Por exemplo, quando houve essa troca é, dos padrões da tomada em si, né, a gente passou por eles, né? Eles que fazem. Eles definiram essa troca em si, né? E depois a BNT em si, no nosso padrão, fez a Associação Brasileira de Normas Técnicas, se ajustou em relação ao IEE, ao Triple E e ao EI, procedimento eletrônico, mas eles que fazem toda essa padronização, né, dentro dessa história. A TIA, que ela é conhecida mais como pessoal de telecom, mas apesar que eu digo assim, é uma coisa que tem acontecido bastante nas faculdades, o pessoal do telecom tem chegado mais próximo da gente da área de rede, aí o Alexandre colocou aí, porque praticamente hoje tudo dessa nossa área de telecom hoje está indo hoje para comunicação em Cisco. É impressionante como o pessoal tem corrido para isso, tá? Então, é, cara, é muito amplo, várias organizações, muita gente trabalhando, né, para manter isso dentro do padrão, né? Dentro de um padrão que seja aceitável, tá? Beleza. Então vamos conversar aqui em relação a como é que vai ser, que é a minha grande preocupação para a gente na quarta-feira, tá, pessoal? A gente começar a pensar na construção dessa aula da Cisco, tá? Eu preciso que vocês me confirmem lá no grupo, quem não tem computador, tá? Porque o que eu vou precisar, tá? Eu preciso do Packet Trace nessa semana, que é para a gente começar a falar sobre a questão do Cisco dentro da nossa plataforma, tá? Então, dentro da Cisco, tá? E vocês vão descer conforme o sistema operacional de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho. Vou descer esse aqui, ó, do Windows. Eu vou até deixar gravado aqui já, ó. Aqui, ó. Esse aqui é do Windows. Vou fazer um download aqui, ó. Cisco Packet Trace 900, Win64. Quem tem Linux, tem o de Linux lá. Quem tem Mac, tem o de Mac lá, tá? E eu vou fazer um download aqui, ó, só para mostrar para vocês esse processo. Eu vou salvar, tá? Essa versão 9 ela é um pouquinho maior porque ela já houve uma mudança de roteadores. Em a fibra agora tem monomodo e multimodo. Entrou umas coisas bem interessantes nessa estrutura. Esse depois até me pergunte, esse pessoal que não tem computador, se tem disponibilidade de repente de se eu conseguir um laboratório, pelo menos lá com 10 máquinas, 12 máquinas aí comigo, já dá uma facilitada aí, tá? Ó, fiz o download da ferramenta, tá? Eu vou clicar aqui. Ele vai chegar para mim, ele vai meu tá instalado já, tá? Eu vou dar um sim aqui só para sair para, eu vou dar um sim. Tá? Eu só vou tirar o meu e eu vou reinstalar para vocês poderem eu instalar com vocês e ficar gravado. Aqui. Vai aparecer essa tela para mim, tá? Para quem tá sem máquina, tá? Porque talvez não consiga para todo mundo. Lá diz que tem 8 pessoas sem computadores. E aí eu vou ver se eu consigo separar, conversar para separar um laboratório. Isso, quem tem, pessoal, atualizem, tá? Eu tô usando a versão 9 já.
Aqui, ó, eu vou aceitar, vou dar next. Ele vai salvar numa pasta, tá? Nesse caso aqui, no C Programa File Cisco Packet Trace. Vai criar um atalho. Aqui, ó, criar um atalho no seu computador e vou dar o install. O link de qual, Jonas? Do Packet Trace? Ou do Google Sala de Aula? Ah, isso aqui tá aqui, ó. Lá no Google Sala de Aula, aqui, ó. Tá vendo? Atividades. Aí eu botei aqui, ó. Software. Cisco Packet Trace. Aí tu clica aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí tu só escolhe aqui, ó. O primeiro é do Mac, o segundo esse U aqui é um Ubuntu, o W é de Windows, e esse aqui é o antigo, mas esse aqui só vai funcionar em celulares antigos, tá? Para Android. Não vou... Esse é o novo, tá? Aquele lá, ainda estão tentando resolver o problema lá dos alunos, então eu criei esse novo aqui, que a gente falou na aula passada. Eu vou até colocar novamente lá no. Copiar, vou ver aqui, ó. Copiar o link de convite da turma. E eu vou colocar novamente lá para de repente quem não entrou, entra novamente nesse. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o link da nossa sala de aula no Google Sala. Tá aqui, link do Google Sala de Aula. Pronto. Aí vai jogar para esse aqui. Deixa eu pegar aqui o link também aqui que eu acho que eu coloquei do Cisco. Pessoal que não se inscreveu no Cisco. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Aí eu coloquei lá no grupo para vocês. Aí ele instalou, tá, ó. Vou dar o launch. Ele deve perguntar para vocês sobre a questão. Deixa eu puxar aqui, carregar. Tô com várias coisas abertas. Aí ele vai chegar para cá, ó. O que ele vai pedir? Vai pedir que você logue na sua conta do NetAcad, tá? Aí ele vai jogar pro NetAcad. Olha, tá aparecendo a minha. Que eu confio em vocês aqui. Pronto. Aí ele vai carregar aqui, ó. Quem não tiver conta no NetAcad tem que fazer sua conta lá no NetAcad, tá? Eu coloquei lá no grupo Edson lá, do grupo novo lá, tá? Não, não precisa. Esse e-mail você vai fazer lá no NetAcad. Vou até pegar aqui, é do teu do NetAcad. Aquele link que eu mandei do NetAcad, eu vou remandar aqui para vocês, para quem não se inscreveu no curso da Cisco. Peraí, deixa eu só colocar aqui para vocês. Minhas turmas. Este aqui. Peraí, deixa eu só convidar aluno. Link de autoinscrição. Tá aqui, ó. Eu vou colocar lá também para vocês. Curso do ITN NetCAD. Coloquei lá no grupo de vocês também este link lá do NetAcad. Ele vai pedir para você fazer um cadastro, tá? Esse link do cadastro que vai logar aqui, tá? O link do site do NetAcad. Então, esse cara aqui que eu vou precisar para essa semana aí, a gente começar a trabalhar as práticas nele, tá? Que a gente vai dar uma olhada aí nos computadores, a gente vai ver a questão do IP, né? Vamos dar uma olhada aí sobre essa questão do IP e a gente vai começar a conversar sobre IP e configuração. E eu preciso, cara, eu preciso que vocês me respondam aquela questão lá no grupo. Porque lá no grupo eu tô vendo que tem 8 pessoas que estão pelo. Se vocês subirem, tem
uma enquete. Tem 10 pessoas que me responderam que não tem computador. Aí eu preciso saber se vocês, esses 10, teriam possibilidade de vir comigo. Eu vou tentar separar 10 máquinas aí, umas 12 máquinas, para vocês possam, quem puder vir, tá? Que é para a gente já, na próxima aula, eu já começar IPv4, e aí eu vou mostrar sobre IPv4, calcular a questão do IPv4 e vamos falar sobre as classes e máscaras e já começar a configurar alguma coisinha de máquina. Sim ou não? Agora, se você tiver, não, professor, eu tenho alguém aqui perto aqui que posso. Tenta ver aí, de repente. Não, não tem problema, notebook, não tem nada. Eu tenho que tentar ter um que possa você instalar o Packet Trace para dar conta aí do serviço. Nesse momento eu vou usar o Packet Trace para fechar roteamento, configuração de IP, roteamento, e depois eu vou partir para o VirtualBox e por último a gente vê no Azure aí, uma conexão no Azure para que a gente possa falar um pouco lá a entrada na nuvem. Nem tentem fazer cadastro na Azure, tá? Para vocês não perderem o crédito de bônus que eles dão lá quando a gente faz. O Emerson disse que ele vai liberar 10 computadores, mas tem que buscar lá com ele lá. Ô, mestre, se eu tivesse aí, faria questão de ajudar. Só tem que buscar, né? Se tiver disposição de vir no Amazonas, Mas brincadeira à parte, pessoal, a gente precisa estabelecer para a gente começar a fazer prática, porque eu sei que o curso de rede ele tem muita teoria em si, mas aí eu vou pegar teoria, prática, senão daqui a pouco vocês dormem. Não, Caio, eu acho que tá, o acelerãozinho aguenta. A questão é mais tarde. Mais tarde eu acho que é que vamos pegar um VirtualBoxzinho aí para ver se ele vai dar conta de rodar. Pelo menos uma máquina virtual aí, depois testa. Já para o futuro, tu não sentir uma bronca. Pelo menos aí uma máquina virtual para depois. Isso no futuro já. Eu acho que dá uma máquina, eu acho que aguenta. Sabe quanto de memória ele tem? Dá uma máquina, acho que dá. Uma máquina virtual. Depois instala ele aí. Olha aí o Fernando. Já tá colocado no serviço. Mas dá para fazer direitinho. Não tem risco, não. Por isso a gente vai trabalhar com o simulador e com o Packet Trace para não ter risco na máquina de ninguém. Tudo bem, galera? Dá para vocês aí avançarem esse processo de instalação. Tenta instalar esse processo.